Olá, semioticistas. Nós tratando aqui da enunciação na semiótica, e nós vimos como ela deu origem a uma análise dos seus próprios mecanismos, ou seja, algumas operações enunciativas, das quais trataremos nesse vídeo. Então, assim, pouco a pouco reintegrada na economia geral da teoria, a enunciação ela pode ser modelizada, e pode ser modelizada por meio de duas operações correlatas de debreagem e embreagem, que, bom, já vamos a tratar desses, já tratamos em vídeos anteriores, mas voltaremos a tocar esse tema, novamente relacionado à semiótica. Bom, Greimas, ele emprestou de Jacobson o conceito de shifter, ou embreante, né, que designa para o linguista russo Jacobson as unidades gramaticais cuja significação não pode ser definida fora de uma referência à mensagem e que só podem ser interpretadas em relação com a própria enunciação. Então, o embreante, desde a marca gramatical da primeira e da segunda pessoa, na verdade, até os seus sinais diretos, como os grifos no texto, por exemplo, esse embreante ele manifesta a presença do sujeito da fala. Então, a primeira operação enunciativa da qual trataremos é a debreagem. Bom, na verdade, a semiótica, ao integrar esse conceito de embreante, ele divide em dois termos complementares, a debreagem e a embreagem. Nós podemos, assim, representar o fenômeno enunciativo considerando de início o espaço antipredicativo onde o discurso se forma. O enunciador, no acontecimento de linguagem, ele projeta de si ou fora de si algumas categorias semânticas que vão instalar o universo do sentido. Essa operação consiste em uma separação, uma cisão, uma pequena esquízia, ao mesmo tempo criadora, por um lado, das representações actanciais, espaciais e temporais do enunciado. E, por outro lado, também do sujeito, do lugar e do tempo da enunciação. Tudo começa, assim, com a ejeção das categorias básicas que servem de suporte para o enunciado. E exatamente esse é o mecanismo da debreagem. Pela debreagem, o sujeito enunciante, ele cria objetos de sentido diferentes do que ele é fora da linguagem. E ele projeta no enunciado um não-eu, que é a debreagem actancial, um não aqui, que é a debreagem espacial, e um não agora, que é a debreagem temporal, que são separados do eu, do aqui e do agora, que fundamentam sua inerência a si mesmo. A debreagem é a condição primeira para que se manifeste o discurso sensato e partilhável. Ou seja, ela permite estabelecer e assim objetivar o universo do ele, no caso para a pessoa, o universo do lá para o espaço e o universo do então para o tempo. Por outro lado, a embreagem, no segundo momento, a partir do horizonte da debreagem, o sujeito enunciador ele pode retornar à enunciação e realizar essa segunda operação, que é a embreagem, que instala o discurso em primeira pessoa. Ou seja, ela consiste então, para o sujeito da fala, em enunciar as categorias deíticas que o designam como o eu, o aqui e o agora. Ou seja, a sua função é manifestar e recobrir o lugar imaginário da enunciação, por meio dos simulacros de presença, que são o eu, aqui e o agora. Então, essas categorias se definem por sua relação e sua oposição às categorias debreadas. Ou
seja, eu só pode ser compreendido no horizonte do ele. A embreagem supõe, então, a debreagem anterior à qual ela se acrescenta. E essa anterioridade da debreagem é fácil compreender. Basta pensar na aquisição da linguagem pela criança. Ela começa invariavelmente pelo universo do ele, né, pois seus semelhantes se dirigem a ela na terceira pessoa. E as crianças, na verdade, por meio dos relatos e das histórias que lhes contam, descobrem primeiro o mundo objetivado, separado de si mesmas, o mundo sem eu, né? E apenas no segundo tempo que o eu aparecerá e será dominado.